tá bom, né? Nós estamos falando sobre Daniel. Daniel foi tirado de junto da sua família, ainda muito novo, muito jovem, entre 17 e 18 anos mais ou menos. O rei precisava de homens para estar junto com ele lá governando, e o rei Nabucodonosor leva um número bom de jovens para estar com ele, para ensinar como eles deveriam ser e fazer e agir. E Deus não leva só Daniel, leva Daniel e mais 3 amigos deles, e quando eles chegam até o palácio, o rei Nabucodonosor muda o nome desses homens para que eles ficassem mais próximos do rei. E a mudança do rei é porque o nome tem um significado, né? O nome de Daniel tem um grande significado. Semana passada eu ministrei. Quem lembra o que eu ministrei semana passada? Alguém lembra? Alguém lembra? Não? Faça igual a mim. Eu escrevo tudo, porque eu não lembro também, mas como eu sei que não lembro, eu guardo. Eu preguei sobre Deus muda destino e destrói decretos. Deus muda destinos e destrói decretos. E eu disse que não adianta as pessoas determinarem nada na sua vida, não adianta macumbaria, feitiçaria, não adianta. Nós vamos ver isso aqui, hoje, nesse texto, porque quando Deus quer alguém, Deus levanta. Eu lembro do Leandro, pastor Leandro, filho do bispo. Posso falar? Aquele sonho que você me disse. Ele estava um dia, a gente estava dividindo coisas, e ele estava falando de uma experiência que ele teve quando ele era criança. Ele estava no quarto, a mãe dele era espírita, como a minha também. A mãe dele de uma... tudo pesado, né, irmão? Não tem essa leve, não. Tudo pesado. E ele disse que um dia estava no quarto dele, quando de repente ele acorda ouvindo espadas batendo. E ele ficou apavorado, porque tinha um anjo lutando contra um demônio e lutando pela vida dele. Agora você vê, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. É porque nós não podemos ver o mundo espiritual. E ele falou que ficou apavorado ouvindo aquela guerra, aquela luta, e ele compreendeu que eles estavam lutando pela vida dele. Ele tinha 6 anos de idade, olha, e criança tem essa sensibilidade, sabia? E aí, hoje, ele serviu com a mãe dele lá, né, no terreno muitos anos, mas Deus tinha um propósito na vida dele, e com 6 anos ele viu isso, Deus mostrando a ele que ele não ficaria ali, que ele seria liberto, e foi liberto. E aqui nós estamos diante de um texto interessantíssimo, e eu quero primeiro dar uma resumida, porque eu vou abordar alguns pontos, então eu quero entrar imediatamente na mensagem. Daniel vai para o palácio, fica lá. Chegando lá, você conhece a história, eu vou retroceder um pouquinho só, para você entender. Daniel se recusa a fazer parte da mesa do rei, comer as coisas que o rei comia, porque Daniel queria se resguardar para Deus. E aí eu começo perguntando a você: você tem se guardado para Deus? Você tem guardado a sua vida para Deus? Porque Daniel, ele toma uma decisão, e escute bem, ele toma uma decisão, os amigos dele, os 3 amigos, tomam uma decisão junto com ele, de não se contaminar com as iguarias do rei, que significa com as coisas do mundo, que significa com as coisas que o mundo oferece para nós, porque o mundo oferece muitas coisas, mas são efêmeras, são passageiras, são coisas, sabe, que daqui a pouco não vão existir mais. E eu lembro que eu lia muito para o meu filho em Mateus, que nós devemos guardar tesouro nos céus e não na terra, porque na terra a traça vai comer, vai corroer, mas no céu são tesouros que ninguém pode tirar de nós. E Daniel, no primeiro capítulo, ele diz: eu não vou, faz um acordo com o copeiro e diz:
Eu não quero me contaminar. Escute, ele diz, eu vou me guardar, eu vou me consagrar, eu vou me separar. E se separa. E se separa não só da comida, mas ele se separa em oração, ele se separa em busca, ele se separa em estar ali na presença do Senhor. E essa separação tem um custo. Quem é que já fez 21 dias de jejum de Daniel? Só uma pessoa que já fez, a igreja já fez tantas vezes jejum de Daniel, né? E aí eu vi pessoas fazendo e dizendo para mim, puxa, a gente pensa que fazer o jejum de Daniel é fácil, mas é o maior desafio. Você comer legumes e beber água. Irmãos, eu não faço, não me atrevi a fazer, porque me sinto muito fraca. E eu sei que o Senhor vai nos fortalecer. Eu faço jejum, mas ainda não fiz esse jejum de Daniel. Já fiz várias vezes jejum de Daniel em oração. Mas Daniel, ele se separa. Escute, você lembra do jejum, mas Daniel se separou, foi 3 anos. Daniel se separou 3 anos. Nós falamos do jejum, né, de 21 dias, que não é mole. Ele se separou 3 anos. Ele e os amigos dele se separaram. Eles decidiram, repita comigo, eles decidiram. Bem alto, eles decidiram se separar. Deixa eu dizer algo para você. Essa é uma decisão pessoal, como diz o bispo aí para nós, personalíssima. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem a esposa, nem o marido, ninguém da família, é você e Deus. E Daniel disse, não, eu vou lá para esse lugar, eu vou para esse palácio, mas eu jamais vou abrir mão do meu Deus, eu jamais vou abrir mão da minha fé, eu jamais vou abrir mão da comunhão que eu tenho com o Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que Daniel orava 3 vezes no dia. Quem já orou 3 vezes no dia, ou pelo menos tentou? Quem acha que é fácil, diz amém. Caramba! Irmão, olha, teoricamente é até lindo, é poético. 3 vezes no dia eu oro. Quando você começa a fazer, aí você não consegue de manhã porque não deu tempo. Aí de tarde você vai fazer as coisas de casa, não deu tempo. Aí não sei que hora você está estudando, aí não sei que hora você está trabalhando. Aí você fica naquela, meu Deus, não é fácil. Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Você vê que ele decidiu mesmo se separar. E essa decisão é aqui dentro, ó. Você não precisa sair falando para as pessoas, eu me decidi, eu vou fazer. Não, é uma coisa aqui dentro. Senhor, eu estou me decidindo. E Daniel se decidiu, se separou, se resguardou. E um belo dia, e eu quero entrar no texto que eu vou ler para vocês, um pedaço, porque o texto é grande. E como eu vou me basear apenas nesse texto, deixa a sua Bíblia aberta, Daniel capítulo 2, eu vou ler para você que diz assim, no 2º ano do rei Nabucodonosor, teve estes sonhos, uns sonhos. Seu espírito se perturbou e ele perdeu o seu sono. Coloca para mim. Desculpa, Raniele, eu comecei a ler. Oh, é você, Gabi, meu amor. Coloca aí, obrigada. Aí, versículo 2, ele diz, então o rei mandou chamar os magos e os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, este lhe disse, tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em siriaco, ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos astrólogos, é esta a minha decisão. Se não me fizerdes saber o sonho, a sua interpretação,
sereis despedaçado, e as vossas casas serão feitas um montouro. Se, porém, vós me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declare-me o sonho e a sua interpretação. Respondeu segunda vez os homens: diga, ó rei, o sonho, e os seus servos daremos a sua interpretação. Então o rei respondeu: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Vós preparastes palavras mentirosas e perversas e as proferides na minha presença, esperando que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que podeis dar a sua interpretação. Senhor, eu te louvo pela tua palavra. Essa palavra não é minha, a palavra é tua. Mas eu entendo que tu queres que eu fale desse livro para que nós possamos compreender quem é Deus e como tu age e qual é a nossa posição enquanto servos diante de ti. Pai, que não seja eu a falar, mas que o teu Espírito possa me usar, porque de mim mesma eu não tenho nada. Então eu quero te pedir que eu suma, mas que tu possas tomar, Senhor, essa tribuna, os meus lábios, os meus pensamentos, e fale mais do que eu escrevi ao meu coração, para que o coração dos teus servos sejam alcançados nessa noite, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Olha, escute bem, deixa eu explicar a você o que estava acontecendo. O rei teve um sonho e acordou no outro dia perturbado. Mas escute, o rei acordou perturbado porque ele teve um sonho, foi um sonho pesado, mas ele não lembrava o sonho. O rei não sabia nada que ele havia sonhado. Você entende isso? Quantas vezes a gente, quando está dormindo, sonha e diz: caramba, eu tive um sonho estranho, mas eu não lembro. Quem já viveu isso? Eu vivo isso sempre, né? Porque eu não sou de sonhar. Lá em casa, quem sonha é o bispo, às vezes o João Vitor, mas não é meu chamado. Eu não tenho sonhos de revelação, não. Deus fala muito mais comigo na palavra, fala muito mais comigo na madrugada. Mas o rei teve um sonho que ele não lembrava qual era o sonho. E aí ele chama, e eu quero dizer para você, ele vai buscar na fonte errada a revelação do seu sonho. Por que, pastora, na fonte errada? Olha o que diz aqui. Ele procura os feiticeiros, aqui no versículo 2. Então mandou chamar os magos. Magos, feiticeiro do mesmo jeito. Os encantadores, homens que mexiam com magias e revelações. Feiticeiros, astrólogos, que dessem a declaração. Olha só, ele vai buscar na fonte errada aquilo que ele queria saber, que Deus havia revelado para ele. Cuidado, é o primeiro ponto que eu quero tocar nessa noite. Talvez Deus esteja falando com você, talvez Deus esteja dirigindo a sua vida e você está buscando em fontes erradas aquilo que Deus quer falar com você. Deus já até falou, Deus já até disse para você o que Ele queria, Deus já até falou o que Ele quer fazer na sua vida, mas você fica resistindo, sabe, peixe fora d'água se debatendo, você fica resistindo, porque o que Deus falou não é o que você quer ouvir, ou então, de repente, o que o Deus falou não é o que sua família quer ouvir, não é o que seu marido quer ouvir, não é o que sua esposa quer ouvir, não é o que seus parentes querem ouvir, mas Deus falou com você, diga amém.
Foi pouco? Diga amém. Deus já falou com você o que Ele quer na sua vida. E Ele está dizendo, como Ele disse para Daniel, e Daniel diz para nós, se posicione apenas, se posicione e deixa que o resto eu vou fazer. Mas você tem medo. Aí, para você ficar mais tranquilo, você procura um amigo que não tem nada a ver com Deus. Ele diz, que isso, cara? Que Deus falou nada, deixa isso para lá. Isso não é Deus, não, deixa de ser careta, quadrado. Você ainda está nessa, você é maluco, mas Deus te falou, mas você busca em fontes erradas a revelação daquilo que Deus já falou com você. E nessa noite, eu quero te dizer que Deus está falando com você. Diga amém. Eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para falar com você. Desculpa a expressão, toma vergonha na cara, porque eu já falei contigo. Eu já toquei no teu coração. Eu já toquei na tua alma. Eu já toquei na tua mente. Eu já te falei o que eu quero de você. Eu já te falei aonde você tem que estar, o que você tem que fazer, e você fica se debatendo. Cuidado. Cuidado. Porque nós não devemos brincar com a vontade de Deus. Amém? De Deus não se zomba, diz a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus falou com você. E agora eu me lembro, quando Deus falou comigo o que Ele queria de mim, eu tinha apenas 15 anos, minha mãe era espírita, minha mãe era católica, minha mãe também era messiânica, minha mãe era tudo, né, de religião, de religiosidade. E quando eu e a minha irmã nos convertemos, foi um problema dentro da minha casa, porque a minha mãe, ela ia lá se concentrar para os demônios descerem, e o que acontecia? Os demônios não desciam. Os demônios não desciam. E aí alguém disse dos demônios para ela, as duas que estão lá no quarto. E a minha mãe foi no nosso quarto, furiosa, e disse, sai as duas agora e só volta quando eu me manifestar e fazer o que eu tenho que fazer. E aí eu e a minha irmã oramos e dissemos, Senhor, que seja essa a última vez. E a minha mãe não conseguia incorporar mais quando eu e a minha irmã estávamos. Quem entende isso, diga amém. Porque tem poder e eficácia a oração do justo. E nós nos determinamos a servir ao Senhor. E quando nós nos determinamos a servir ao Deus vivo, ninguém pode nos impedir, irmãos. Ninguém pode nos impedir. Ninguém pode embarrear você. O rei Nabucodonosor foi procurar nessa fonte. Essa fonte totalmente errada. Ele chama esses homens, essas pessoas, e ainda ameaça essas pessoas. Se vocês não decifrarem o meu sonho, eu vou matar vocês. Aí eles disseram, mas rei, isso é para um homem mortal? Isso não existe, isso é um absurdo. Como nós vamos decifrar um sonho que nem o Senhor sabe o que sonhou? Como nós vamos decifrar isso? E o rei falou, não me interessa. Vocês não trabalham para mim? Então vocês vão decifrar tudo, senão eu vou matar vocês e destruo tudo que é de vocês. E eles ficaram apavorados. Mas aí tinha um homem no reino, e Arioque. E aí, passando desesperado, nervosíssimo, ele passa perto de Daniel, e Daniel disse, o que está acontecendo? Ele disse, o rei vai matar todo mundo. Os astrólogos, os feiticeiros, o rei vai matar todos que não deram a revelação a ele do que ele quer. E Daniel escute. Daniel era um homem que tinha com Deus o quê? Intimidade. Daniel tinha o quê com Deus? Fé. Daniel tinha o que mais com Deus? Comunhão. Daniel se separava para se santificar. Daniel era um homem que estava juntinho do Pai. 3 vezes ao dia estava ele de joelho. Quando Daniel ouviu aquilo,
Eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu fazia isso? Minha norinha estava se sentindo mal, agora, e eu estava ali dizendo, Senhor, eu não tenho dom de cura. E o Senhor falava no meu coração, todos têm dom de cura. Eu disse que ia dar para vocês. Cura de enfermo e libertação. Falei, ela está se sentindo mal. E eu ali no louvor, ora por ela. Você não tem fé não para orar por ela? Você não tem fé para orar por ela? Falei, não, Senhor, eu tenho. Então fui lá e orei para ela se sentir bem e sair daqui curada. Sentir bem é pouco. Tem que sair daqui curada. Diga amém. E às vezes você age como a pastora. A pessoa está passando mal, você fica caladinha. Aí não vou falar com o seu crente não, porque eu vou ter que orar. E se a pessoa não ficar boa, quem é você? A pessoa não vai ficar boa por causa da sua oração, não. Vai ficar boa porque Deus cura. Porque o Senhor Jesus liberta, cura, restaura. Diga amém. E o que acontece? Olha só o que Daniel faz. Você pode ler no texto. Eu marquei aqui os versículos porque é um pouquinho grande e eu quero ganhar tempo. Daniel fala para Arioque, no versículo 14, ele diz para ele, calma, diz para o rei me dar um tempo, e ele vai à presença do rei com Arioque, e Arioque diz, esse rapaz aqui que eu encontrei, ele veio, ele é um judeu, ele é um homem de Deus, e ele disse que ele pode revelar o seu sonho. O Senhor dá um tempo a ele. Aí o rei falou, você pode. E Daniel, humildemente, sabiamente, equilibradamente e mais acima de tudo, confiando em Deus, tendo fé nesse Deus, ele disse, rei, me dê um tempo que eu vou revelar o que tu queres. Irmãos, pensa só comigo. Ou você revela ou você morre. Tem que ter fé, né? Tem que crer. Tem que crer. E tem horas que nós não cremos. E tem horas que nós não temos fé, nós temos medo. Eu não vou assumir o que Deus me falou porque eu tenho medo. Eu não vou tomar essa posição porque eu tenho medo. Eu tenho medo do fulano, eu tenho medo do ciclano. Isso não vai dar certo, isso vai dar ruim. Olha só, vai dar ruim Deus falar com você e você não ouvir o que Deus está te dizendo. E o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui hoje, eu quero você. Você é meu. Eu estou te marcando, eu estou te chamando, não fuja. Não fuja da presença de Deus. O salmista Davi disse, mesmo que eu esteja no mais profundo abismo, não adianta porque lá o Senhor está comigo. Não adianta eu fugir para lugar nenhum, escute, olhe para mim. Querido, querida, não adianta. Se Deus tem um chamado, se Deus te marcou, se Ele te chamou, não adianta você fugir para lugar nenhum, porque Ele vai te alcançar. E Daniel disse para o rei, não, aguarde, porque eu vou revelar. Daniel confiou não nele, porque maldito homem confia no homem, né? Daniel não confiou nele. Daniel confiou em Deus. Ele disse, Senhor, eu vou revelar isso aí. Aí no versículo 16 nós vamos ver que Daniel, ele está mostrando aqui para nós fé e coragem. Ao que Daniel apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação do sonho. Gente, para você fazer isso tem que ter muita intimidade com Deus, hein? Entende isso? Tem que ouvir muito Deus, né? Para você dizer, não, rei, fica aí, porque eu vou trazer para você. Eu vou buscar em Deus e vou trazer para você. Bom, Daniel vai e faz uma das coisas que para nós cristãos é a coisa mais importante que existe depois da leitura da palavra de Deus. Daniel chega, chama os seus amigos e diz para eles assim, porque, deixa eu dizer uma coisa para você, abrindo um parêntese aqui. Existem coisas que acontecem na nossa vida que nós sozinhos, às vezes, não aguentamos.
Então, às vezes, né, Regina, como já aconteceu comigo e com você, me ajuda em oração. Ora comigo, porque eu preciso de ajuda de oração. Eu sei que muitas vezes, na maioria das vezes, nós oramos na nossa casa. Quem ora na sua casa? Eu oro na minha casa, oro pelas madrugadas, oro quando eu estou fazendo comida, oro quando eu estou orando dentro da minha casa, estou falando com Deus. Muitas vezes meu marido diz, está falando só? Eu digo, não, estou aqui falando com Deus, eu e Deus. Daniel chega perto dos seus 3 amigos e diz, vamos orar, porque senão nós todos vamos morrer. O rei mandou matar todos aqueles que não revelaram o sonho dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está passando por dificuldade aqui, levanta a mão. Só você? Eu vou levantar a mão, o pé. Se pudesse, eu levantava a cabeça também. Levantava tudo. Daniel disse, olha, só tem uma maneira de nós ouvirmos o Senhor. Não é vendo televisão, não é vendo série, não é. Não é batendo papo com os amigos, é dobrando o joelho. É dobrando o joelho que a sua resposta virá. Quanto tempo você não dobra o joelho e não diz, Senhor, ouve o meu clamor, ouve a minha oração, eu preciso da tua ajuda, porque quando você dobra, Ele ajuda, quando você dobra, Ele ouve. Pode ser que a resposta não seja imediata, como nós lemos no próprio livro de Daniel, quando Daniel ora ao Senhor, e o anjo, quando chega em Daniel, ele diz, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, o Senhor já tinha escutado a tua oração, mas teve uma guerra espiritual nas regiões celestes, e eu fiquei dias lutando contra esse demônio até eu chegar aqui. Mas o Senhor já tinha te dado a resposta. Escute você que está aqui hoje. Deus já ouviu a sua oração. Ele já ouviu o seu clamor. Ele já ouviu o seu pedido. É uma questão de tempo. Provérbios vai nos dizer que o tempo às vezes é maravilhoso, mas às vezes o tempo é cruel, porque ele mexe com a nossa fé e a nossa segurança. Provérbios vai nos dizer isso. Então escute, dobre o joelho, apresente a sua necessidade ao Senhor. Ore, diz o texto, que Daniel passou uma noite inteira orando com os seus amigos, por aquela questão, por aquela crise. Talvez você esteja em crise. Quem aqui já teve crise fora eu, né? Porque eu tenho tudo, vocês não têm nada. Isso aí, Mateus. Eu já tive também várias. Na verdade, eu tive e estou. Vira e mexe, eu estou em crise, eu fico caladinha. Porque se toda hora você falar para a pessoa que está em crise, ele vai dizer, caramba, não é brincadeira não, isso é apocalipse, né? Só vive em crise. Então, tem crises que eu passo calada. Eu e o Senhor e o meu joelho. Quando eu estou dobrando demais o joelho, é porque eu estou com uma crise comigo mesmo e Deus. Mas não tem homem que possa resolver a sua crise. Não tem homem que possa resolver a sua crise. Tem Deus que pode resolver a sua crise. Tem Deus que pode te sustentar. Tem Deus que pode responder. Tem Deus que pode te curar e te restaurar. Você entende isso? Diga glória a Deus. Hoje o Senhor te chama aqui para te dizer, ore, clame, porque eu vou resolver a tua crise. Às vezes você precisa ir ao médico. Eu vou. Eu não tenho preconceito. Se o médico disser, sabe, você tem que tomar esse e esse tranquilizante até o dia da sua morte. Amém. Apresento a Jesus e digo, Jesus, não quero morrer assim, mas se isso vai me fazer bem, abençoa o remédio, eu vou tomar. Tem crente que é cheio de 9 horas. Eu não vou tomar porque é tranquilizante. Eu não vou tomar porque é antidepressivo. Irmão, pelo amor de Deus, seja uma mente mais aberta. O Senhor cura. O Senhor restaura quando Ele quer e a hora que Ele quer.
Entenda bem isso e você vai ser mais feliz. Eu agora estou tomando um complexo vitamínico. Por quê, pastora? Porque, querido, trabalhar fora, 2 consultórios, a igreja, a família, a cozinha que não me larga, ela me adora, aquela cozinha. Eu não gosto dela não, mas ela me adora. Isso é cansativo. Não sei se é assim na sua casa. Se todos bebessem uma água e lavassem o copo, as mulheres digam amém. Mas na sua casa, todo mundo que bebe água, lava o copo, todo mundo que come a comida, limpa o prato, diga não. Não, não também. Não 2, não 3, não 4. Quando você, às vezes eu chego do trabalho, irmãos, 9 da noite, às vezes morta. Já fiz comida de manhã, já atendi, sei lá, 10 pessoas e trabalhar com a mente cansa. Aí eu chego e digo, vou comer alguma coisa, vou cair na cama. Quando eu olho para a pia, eu tenho vontade de chorar. Misericórdia, pastor. Misericórdia. Quem é homem aqui que lava a louça? Vou levar vocês lá para casa para vocês darem uma força, me ajudar a ensinar, ou então fazer um curso, né? Eu vou fazer um curso para os homens da igreja, hein? Eu vou dar um curso de lavar a louça, de tirar a toalha, botar no lugar, não deixar em cima da cama, né, pastor Abel? Não deixar molhado em cima da cama, de guardar um sapatinho no lugar, para fazer um curso. Estou falando isso para você ficar mais feliz, porque senão você vai sair daqui dizendo, pô, a pastora hoje só bateu, não estou te batendo. Eu estou dizendo para você que Daniel dobrou o joelho. E você vai me dizer, e aí, pastora? Aí Daniel chega até o rei, porque o rei tinha tido um sonho medonho de uma estátua que tinha uma cabeça de ouro, um pedaço de corpo de bronze, o outro pedaço de metal, e os pés dele, metade era de barro, e a outra metade era de metal, e o rei não sabia disso não, tá? Mas o Senhor revela a sua vontade para aqueles que o buscam e o temem. O Senhor revela a sua vontade para aqueles que o buscam e o temem. Vou fazer igual o diácono João Vitor. Agora é hora de você dizer amém. Poxa, o Senhor revela a vontade dele para aqueles que o buscam, para aqueles que têm intimidade, para aqueles que o temem, irmãos. Amém! Se você tem intimidade com esse Deus, se você busca esse Deus, ele vai se revelar a você. Duvido que ele não vai se revelar a você. Mas se você passa o dia, querido, numa internet, numa televisão, se você não dá minimamente 1 hora do seu dia para Deus, 30 minutos, eu não vou dizer quanto tempo eu dou para Deus, que é feio, mas se você não dá, e eu preferi dar de madrugada, porque durante o dia é louco. Na minha casa não dá. É difícil às vezes. Um fala, outro fala, a televisão, né? Então não dá. Então eu vou pelas madrugadas. Não tem aquele louvor de madrugada, o crente vai buscar poder. Vai, vai, vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Então, eu não tenho tempo, irmão, procura que você vai achar. Eu não tenho tempo para orar, duvido. Procura, se determina que você vai achar. E aí Daniel, Deus dá toda a revelação a Daniel do que estava acontecendo. Então Daniel chega, se apresenta ao rei. Primeiro ele glorifica a Deus, ele diz, obrigada, Senhor, muito obrigada, porque tu revelou, nós temos que ser gratos ao Senhor. E Daniel era um homem grato, Daniel era um homem simples, Daniel era um homem humilde. Daniel chega na presença do rei e ele não faz como algumas coisas, eu sou o profeta. E eu sei o que você precisa. Não, ele nunca usa a palavra eu. Ele diz, Deus me revelou, ó rei,
o seu sonho, eu glorifico ao meu Deus, eu exalto ao meu Deus. Isso é sinal de dependência e humildade. Deus quer de nós humildade. Deus quer de nós dependência. Deus quer que você diga para Ele, obrigada, Senhor. E Daniel chega até o rei. Primeiro chega a Deus, no versículo 19, e glorifica o Senhor. Então foi levado o mistério a Daniel, numa visão à noite, pelo que Daniel louvou aos céus. Ele louvou a Deus. Ele disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele, escute bem, hein? É dele a sabedoria e a força. Ele é quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Daniel glorifica a Deus. Quem está aqui e só pede? Tem horas que a gente só pede. Mas o Senhor está te chamando para você agradecer, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Parece que essa geração é uma geração, sabe aquele, você já viu em filme, na internet, sei lá onde, aqueles passarinhos que ficam no ninho, só de boquinha aberta, assim, a mãe vai lá e pum, pum, coloca comida. Tem horas que nós parecemos esse passarinho. Só pedimos, 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 mas o Senhor hoje está dizendo, glorifica, agradece, fala comigo com amor, fala comigo do teu coração, declara o seu amor para o Senhor, diga para Ele o quanto Ele é importante, o quanto você o ama. Por isso Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Vai ler os salmos de Davi. Eu glorifico muito ao Senhor com os salmos de Davi. Eu uso as palavras dele, porque não há palavras para nós glorificarmos a Deus como Ele merece. Mas Daniel para aqui e glorifica ao Senhor. Ele ora, ele, dobra os joelhos, mas no fim ele diz, não há outra saída na sua vida e nem na minha. Diga para quem está do seu lado, para ele acordar, né, pastor? Estou vendo que você está cansadinho, fez churrasco. Pastor, não há outra saída. É joelho. Tem dia que a gente está morto, né? Tem dia que eu desço da minha cama assim, me arrastando. Aí eu tenho uma almofada que eu não deixo ninguém usar, mas eles usam. Até minha cachorra puxa a almofada com a mão e senta nela, eu tenho que expulsá-la. Eu sento de madrugada e digo, Senhor, eu não tenho forças. Quando eu acordo de madrugada, minha cabeça não raciocina logicamente, né? Então, eu nunca leio, eu só oro. E eu tá acabando a carga. Vamos trocar aqui. Obrigada, pastor. Então, irmãos, Daniel diz para nós o seguinte, não há outra saída a não ser o seu joelho. E quando eu falo de joelho, eu não estou falando só de um joelho físico, não. Você pode sentar no chão e orar, você pode ficar lá no sofá chorando até morrer, mas orando. Você pode ficar na sua casa, na sua cama, como disse o salmista, eu molho o meu travesseiro, eu alago a minha cama, mas você pode ficar ali orando. Sabe por que nós entramos muitas vezes em depressão? Sabe por que você muitas vezes sente um vazio dentro de você? Catuca quem está do seu lado. Sabe por que você sente um vazio? Sabe por que você entra em depressão? Existe o pintor que dizia, me esqueci, não sei, esqueci o nome dele agora, e às vezes eu tenho um branco mesmo. Ele pintou um quadro onde num coração existia um buraco. E ele disse, e alguém disse, mas o que é isso? Eu não estou entendendo. Alguém lembra desse testemunho? O que é isso aí? Que buraco é esse nesse coração? E disse, eu desenhei isso, porque esse buraco é o lugar que Deus tem que
ocupar e não está ocupando na sua vida. Deus não está ocupando o lugar certo na sua vida. Pastora, mas eu tenho Deus. Mas Ele não está ocupando o lugar certo. Tem um lugar certo para Ele ocupar na sua vida. Você entende isso? Que tem um lugar certo, né, pastor? Tem aquele lugar 4 horas da manhã, que Ele diz, o meu servo Robson vai estar ali e eu vou lá falar com ele. É o lugar certo. Tem aquele lugar certo que você vai marcar com o Senhor, com você e com o Pai. 2 da tarde, 3 da tarde, não me interessa o lugar, nem a hora que você vai orar, mas Deus te chama. Deus te chama, porque Ele quer falar contigo. Deus quer falar com você. Diz para o seu amigo aí do lado, sua amiga, Deus quer falar com você. Nós vamos ver que no versículo 19, 21, 22, 23, já estou partindo para a finalização, graças a Deus. Eu hoje vou me superar. Ele, nesses versículos 19, 21, 22, Daniel glorifica a Deus pela resposta, porque Deus responde a Daniel. E aí, Daniel se apresenta ao rei, e você pode ler, eu não vou ler, e ele destrincha. A coisa mais interessante que eu achei, já vou deixar isso para a minha próxima mensagem, é que ele vê uma imagem com uma cabeça de ouro. E ele diz que é Nabucodonosor, que detém todo o poder, toda a autoridade. E ele fala dos reinos futuros que virão. Ele fala de reinos que vão dar certo, reinos que vão quebrar, reinos que não vão ficar de pé, reinos fracos. Ele tem uma visão futurista, o rei tem um sonho futurista. Mas o Senhor está falando com o rei naquele momento, que naquele momento ele é o homem, ele é o cara, ele é inteligente, ele é uma pessoa abençoada. Só que Nabucodonosor não vai levar isso bem adiante. Porque às vezes Deus fala para mim e para você que você é uma bênção, que você tem um chamado, que Ele te ergueu, que Ele te levantou, que desde o ventre da tua mãe, como eu dei o testemunho do pastor Leandro, desde os 6 anos, ele vê lá o diabo e o demônio lutando pela vida dele, mas às vezes as pessoas esquecem que no ventre da mãe foram chamados, que depois do ventre, ou jovem, ou homem, Deus está te chamando e se afasta do Senhor. Nabucodonosor, nós vamos ver que ele vai ter uma atitude muito ruim diante do Senhor. Cuidado, porque o Senhor nos chama para termos uma ligação profunda com Ele. Daniel revela tudo ao rei, e você vai ler aí no texto. Ele revela todo o sonho ao rei, e ele faz um pedido ao rei. O rei, quando ele revela aquilo tudo que ele tinha visto, o rei sentiu paz e disse, caramba, o seu Deus é Deus. O seu Deus conhece todas as coisas. Esse é o nosso Deus, tá? O seu Deus é aquele que mostra, é aquele que revela, é aquele que tem poder, é aquele que vê todas as coisas. Que Deus é esse, Daniel? Estou parafraseando. Que Deus é esse, Daniel, que você serve? E o rei se prostra diante de Daniel, que não era nada. E agradece a Daniel. Mas eu quero perguntar a você, por que Daniel consegue ouvir Deus e saber da revelação de Deus? Buscai e acharei. Pedi e dar-se-vos-á. Você tem que buscar. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque um dia você vai buscar, você não vai achar. Você entende isso? Então o Senhor está dizendo, me busque, tem intimidade comigo. O dia tem 24 horas. Você às vezes fica horas e horas à frente de um televisor, de uma internet, você não pode me buscar. Muitos não têm revelação, muitos não têm profecia, muitos não têm visão, muitos não têm nem entendimento da Bíblia, porque não busca. Se buscar, Deus vai dar. E aí o rei agradece a Daniel e diz, Daniel, a partir de hoje vou te colocar
à frente de várias questões dentro do reino. Você vai comandar isso, você vai comandar aquilo. Botou ele como cabeça, como chefe de muitas coisas. E Daniel, que era uma pessoa simples e muito humilde, ele diz: rei, não coloca só a mim, não. Coloca os meus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Coloca eles também. E o rei estava tão rendido diante daquilo tudo, porque, irmãos, quando Deus entra, Ele quebra cadeias, Ele quebra muralhas, Ele quebra corações duros, Ele quebra corações pedrificados, Ele quebra corações congelados. E o rei era um homem assim, e Deus entrou, e tudo que Daniel pediu, Ele fez. Sabe por quê? Porque ele reconheceu que na vida de Daniel existia um Deus que ele nunca viu na face da terra. Obrigado, irmão, pelo glória a Deus. A igreja não entendeu. A igreja não entendeu que nós servimos a um Deus que não existe outro na face da terra. Diga glória a Deus. Que Deus fala conosco. Quando eu fui ter o meu filho, Deus me deu um sonho. 15 anos orando, chorando, sendo envergonhada, humilhada por algumas pessoas. Poxa, o bispo grandão desse jeito não faz filho. Nós não sabíamos que existia o Leandro já, senão a gente podia ter até um poder de fogo, mas nós não sabíamos. Então achávamos que o problema era nosso. E depois de 15 anos, Deus me dá um sonho. E ninguém tira isso de mim, ninguém retira. Ninguém pode questionar. Deus me dá um sonho e diz: Jussara, isso em outubro, até o fim do ano você vai estar grávida. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses, até o fim do ano você vai estar grávida. Hoje eu estou te operando, em sonho Deus me opera. Em sonho Deus me opera. Quando eu acordo no outro dia, eu vou no banheiro, ai que dor. Aí eu falei: meu Deus, que dor é essa? Você foi operada. Você foi operada. Um mês depois, eu estava grávida. É isso que Deus faz, você entende que esse Deus não é só na época de Daniel, não, jovens, homens, mulheres, escute, esse Deus não é só na época de Daniel, Ele é hoje, amanhã e será eternamente. Ninguém vai tirar, não tem doutrina, não tem visão de homens, não tem legados de homens, nada que vai tirar as experiências que eu tive com Deus. Minha mãe vai morrer e o Senhor se apresenta a ela em sonho e diz: ó, daqui a 15 dias sua irmã vai morrer e eu vou levar logo depois você. Avisa a Jussara. Ai, Senhor, obrigada porque tu me conheces. Avisa a Jussara. Quando ele falou avisa a Jussara, eu tive vontade de chorar. Porque ele me conhece, conhece o meu nome, conhece o teu nome. Diga glória a Deus. Ele conhece o teu nome. Avisa a Jussara que ela vai fazer o enterro, que ela vai fazer. Eu falei: mãe, pelo amor de Deus, repreende isso. Isso não é de Deus, não, tu não vai morrer, não. Ela falou: quando Deus fala, ninguém pode repreender Deus. 15 dias depois, minha mãe morreu. Nos meus braços. Foi um pedido que eu fiz a Deus só na mente. Eu não quero que a minha mãe parta sem eu estar perto. Eu só falei isso para Deus. E Deus honrou. Quando eu cheguei no hospital, minha mãe passando mal caiu nos meus braços. Ali minha mãe partiu. É esse Deus que você serve. É esse Deus que te trouxe hoje aqui. Ele te trouxe hoje aqui para te dizer: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu cuido de você, eu vejo a tua vida, eu escuto as tuas orações, eu vejo o teu clamor. Eu quero parar aí. Vou fazer igual a Jaque hoje de manhã, eu ri muito dela. Ela trouxe uma mensagem excelente na escola bíblica, ela disse: tem 3 folhas ainda, mas eu não posso falar que já acabou o tempo. Ainda tem 2, mas acabou o tempo. Pastor Leandro vai cantar para nós, enquanto eu quero fazer um apelo. O rei Nabucodonosor ficou em estado de choque, disse Daniel: a partir de hoje é o seu Deus que eu vou reverenciar. É o seu Deus. Eu nunca vi um Deus como o seu, Daniel. Escute,
Não pense que Deus esqueceu de você. Você entende isso? Ele não esqueceu. Ele conhece os seus pensamentos, as suas necessidades mais profundas. O Senhor hoje pede apenas uma coisa a você: me busque, tenha intimidade comigo, não saia da minha vontade, não saia da minha casa, da minha presença, porque eu vou trabalhar na tua vida. Você acredita que Deus vai trabalhar na tua vida? Aplauda o Senhor e fique de pé. Fique de pé. O Senhor vai trabalhar na tua vida. Às vezes, e eu vivo isso, tá? Por isso eu prego o que eu vivo, não adianta, não tem mentira. Às vezes eu penso: Senhor, tu não vai fazer isso, eu estou cansada, muito cansada. Eu nem vou pedir mais isso. Mas Deus diz assim: continua de pé, porque não é o homem, sou eu que vou fazer. Entenda, Deus falou com Daniel, porque aquele homem era um homem fiel e que buscava a Deus profundamente. Você está com frio? Eu estou pegando fogo de calor aqui nesse altar. Pegando fogo, o Espírito Santo está aqui. Estou vendo ela ali toda encolhida, eu dizendo: meu Deus, cadê esse ar que não faz efeito? Eu quero que você feche os olhos. E eu quero que você que está em desafios, como está a sua pastora, e você que não tem conseguido ter essa intimidade com o Senhor, eu quero te chamar aqui na frente. Não tenha vergonha. Vem aqui na frente, porque eu quero orar por você. Eu quero impor as minhas mãos na sua vida. Nessa noite, o Senhor quer trabalhar na tua vida. Ele quer quebrar barreiras. Ele quer quebrar sofismas. Ele quer quebrar ideias, sonhos. Ele quer destruir o teu medo. Uma oração. Nessa noite Ele quer falar o teu coração. Há desejo em minha vida mais profundo que o mar, mais intenso igual não há, de te conhecer e te adorar. Eu quero chamar os pastores e diáconos. Meu amado Deus, estou aqui. Jesus. Irresistível é o teu amor por mim. Meu amado Deus, estou aqui. Irresistível é o teu amor por mim. Ó Deus, ó Deus, tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de ti. Tu me sondas, me conheces, tu és o meu Deus. Ó Deus, ó Deus, tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de ti. Tu me sondas, me conheces, tu és o meu Deus. Meu amado Deus, estou aqui. Irresistível é o teu amor por mim. Meu amado Deus,
estou aqui. Irresistível é o teu amor por mim. Tu me sondas, me conheces, tu és o meu Deus. Tu me sondas, me conheces, tu és o meu Deus. Há um clamor, uma oração, há um desejo em minha vida, mais profundo que o mar, mais intenso, igual não há, de te conhecer e te adorar. Teu amado Deus, estou aqui. Irresistível é o teu amor por mim, meu amado Deus. Levante suas mãos para Ele. Estamos terminando e declare: irresistível é o teu amor por mim, ó Deus. Oh Deus, tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de ti, e tu me sondas, me conheces, tu és o meu Deus. Bem baixinho, back vocal, a igreja de olhos fechados. Quero chamar a Risolene, vem aqui na frente, Risolene. Risolene, vem aqui, quero orar para você. Vem cá, Gabriel. Gabriel, vem cá. Vem cá que eu quero orar por você. Fica a igreja de olhos fechados. Isso é coisa de Deus, isso não é coisa de homens. Vem cá. Você mesmo, vem cá, quero orar por você. A igreja de olhos fechados, espírito de oração. Os pastores aqui junto comigo. Aleluia. Aqui na frente. Sim, Senhor. Quero que vocês façam um cerco aqui. Nós intercedemos. Em volta dessas três pessoas. Tem misericórdia. Quando eu comecei a pregar, os meus olhos iam direto nelas. Isso Aleluia. não acontece sempre. Aleluia. Mas Espírito Deus Santo. tem propósito em todas Abençoa. as coisas. Nós Abençoa, vamos orar. Deus. Cada pastor pode pôr as mãos sobre a vida de alguém. Aleluia. Nós vamos clamar. Pastor Aleluia. Robson, clame. Toca, Senhor. Toca. Espírito Abençoa. Santo, como foi falado Oh, nessa Deus. noite, meu Pai. Sim, Senhor. Aquilo que o Senhor tem Sim, para Jesus. essas vidas, meu Pai. Sim, Senhor. O homem não pode Restaura, destruir, Deus. meu Pai. Restaura. O homem, Restaura. meu Pai, Restaura. ele até tenta, meu Pai. Restaura, Deus. O diabo levanta, meu Pai, circunstância, meu Pai. Parâmetros, Senhor, para destruir os seus filhos, Senhor. Ah, Espírito Santo, como foi levantado Sim. para Daniel, Jesus. Assim, Seja, meu Pai, desse aquele que mundo, deseja para receber que eu a oração, possa venha. ficar, meu Pai, Você que de repente deseja, ali, Senhor, foi de uma tocado, vem certa aqui. forma, Vem meu aqui na Pai, frente. Nós queremos colocar as confundido mãos sobre naquilo que o você. Senhor tinha para a Saia do vida seu dele. lugar. Se você deseja Mas ele ser abençoado, creu, meu venha. do Venha, receba. Todo-Poderoso. Receba. Tenha Ah, vergonha meu não, Pai, pode ele tinha vir. uma vida, meu Pai, Deus de está aqui comunhão, meu para Pai. curar. Deus Ele está tinha aqui uma para vida, renovar. meu Pai, de santidade, Venha. meu Pai. Aleluia. Pai, nesta noite, Aleluia. meu Pai, nós queremos clamar, Minha Senhor, alma pela tua
igreja, meu Pai. Que os seus Vem, filhos daqui, deixa o Espírito Santo. meu E Pai, tu me sondas. restaurado, meu Pai. Venha. Avivado, meu Pai. O rio de Deus Pelo teu Espírito Santo. está passando aqui. Para a honra e glória Ó do Deus, nome de ó Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus. A minha alma tem Sede de ti. E tu me sondas. Tu me conheces. Receba de Deus. Tu és o Meu Deus. Ó Deus, com toda a tua força, declare. Ó Deus, tu és o